me chamo Júnior, sou do Instituto Federal IFCE, da turma de licenciatura em Química, e na disciplina de Cálculo 1, eu trouxe a seguinte questão para que seja resolvida, que é a seção 4.7, a questão 9. Bom, a pergunta, o enunciado diz o seguinte: o modelo usado para a produção Y de uma colheita agrícola com função de nível de nitrogênio N no solo, medida em unidades apropriadas, onde K é uma constante positiva, que nível de nitrogênio é a melhor produção. Ou seja, qual é o ponto em que a produção ela vai ser maior, vai ser melhor, Ou seja, ele nos está pedindo o ponto de máxima e o ponto de mínima dessa produção agrícola, Aí a questão ela nos dá a seguinte função: y está para kn em função de 1 mais n elevado a 2. Para que a gente consiga solucionar essa questão, a gente vamos ter que derivar essa função, E a gente vamos aplicar a regra do quociente, E ficamos assim, Chegando aqui a gente coloca o K em evidência e iguala tudo a zero, E só solucionamos. Ou seja, chegamos à conclusão, nessa derivada, que N é igual a mais ou menos 1. Só que o valor, para encontrar o ponto máximo e o ponto de mínima, a gente não pode ter N valor negativo. Ou seja, a gente vamos aplicar uma segunda derivada nessa função para que a gente possa saber qual é o ponto de máximo e qual é o ponto de mínima. Para isso, a gente vai pegar a última equação aqui da primeira derivada, e aplicar novamente a regra do quociente, o qual a gente ficaremos da seguinte forma. Chegando aqui, a gente aplica, colocamos os termos em evidência, Aplicamos, fazemos a distribuição dos termos, E simplificamos, Ficamos assim. Pronto, aqui a gente não mexe, Porque aplicou a regra da cadeia, o quociente, fizemos a distribuição, a substituição dos termos e tudo mais, organizamos, simplificamos somente até aqui. Por quê? Porque agora a gente vai aplicar o ponto de máxima e o ponto de mínima. Para quem? Para mais 1 e para menos 1, Fazendo isso, chegamos à conclusão de quê? Que o ponto em função de 1, a derivada é maior que zero, e em função de menos 1, a derivada é menor que zero. Ou seja, a gente temos que pegar um ponto positivo, porque ele não pode ser negativo. E como aqui, o y duasinha relacionado ao ponto menos 1, mas já sabemos que n não pode ser negativo, então a gente nem levamos em consideração. Ou seja, isso nos diz que o quê? É que n é igual a 1.